Esse assunto foi o assunto discutido já aula passada, né, e de maneira geral, eu gostaria de colocar esta fórmula aqui, ó, que diz que a derivada, né, a derivada da função inversa, ó, função inversa derivada é igual a 1 sobre a derivada da função original trocado x por y. Não vou exigir que decorem essa fórmula, tá? Mesmo essa aqui é mais difícil ainda, né? Tem tanto f do f, né? Mas f na menos 1 do x é o próprio y. O que eu quero é que vocês saibam que mesmo nós não conhecendo a função inversa, nós conseguimos encontrar a derivada da função inversa, né? Que foram os exercícios subsequentes, né? Nos foi dado essa função aqui, e foi pedido primeiro para provar que ela tinha inversa, mesmo sem encontrar a inversa. Nós provamos porque nós fizemos a derivada da função, né, e a derivada da função deu 5x na quarta mais 1. Tá? E 5x na quarta mais 1 é sempre positivo, dizendo que essa função sempre cresce, né? Se ela sempre cresce, não importa se ela cresce assim ou assim, né? Mas sempre vai ter 1x para cada y. Então, vai ter função inversa, né? Se você fizer aqui os dois conjuntinhos, né? Domínio e imagem, vai sempre ser 1 para 1. Se é 1 para 1, tem a volta para cada ida. Depois foi pedido, calcule a função, a derivada da função inversa, né? Porque a função inversa nós não conseguimos, né? Y igual a x na quinta mais x mais 1. Agora troca x por y, x igual a y na quinta mais y mais 1, não dá para isolar. Tá? Agora, como é que eu acho a derivada da função inversa? Bom, aqui eu achei a função implícita. A função inversa, ela está definida aqui implicitamente. Tá? Então, usa a derivada implícita, né? Foi isso que você fez aqui, ó. Então, você derivou com relação a x dos dois lados, né? E você acabou, você consegue encontrar esse dy de x. Essa é a derivada da função inversa, né? Que vai dar isso aqui, 1 sobre 5y² mais 4. Ela é função de y, paciência, né? Não tem como ganhar de todos os lados, mas a gente, mesmo sem conhecer a função inversa, nós conseguimos a derivada da função inversa. Pena que é em função de y e não de x. Pô, e por que você está ensinando tudo isso aí para dar um nó na minha cabeça? Não, não. Tá? Imagine que você queira saber qual que é a derivada de b elevado na x. Tá? Você não vai fazer limite quando o Δx tende a zero, de b elevado na x mais Δx, menos b elevado na x sobre Δx. Você vai ficar maluco ou maluca, né? Não vejo nada assim tão fácil de se aplicar aqui para encontrar a derivada. E não tem na tabela também. Bom, aí você pensa um pouquinho e diz, bom, eu vou aplicar log dos dois lados aqui, ó. Se eu aplicar log dos dois lados, eu vou ter log dy igual a log de b elevado na x. Vou colocar uma base genérica b, não precisa ser necessariamente base e ou base 10, né? E dos logaritmos, você sabe que você pode tombar esse cara aqui para frente. Então, de novo, log de y na base b é igual a x vezes log
log de B na base B. Log de B na base B é 1. Bom, aí você ficou com x igual a log de y na base B, que é isso aqui, ó. Tá? Esses dois aqui são equivalentes. Tá? Não se esqueça do nosso foco. O nosso foco é encontrar a derivada dessa função x na b. Eu quero saber, né, quanto que vale a derivada com relação a x de b elevado a x. Não é x elevado a b, é b elevado a x. O x está lá em cima agora, né? Então não é só fazer x, b, x dá menos 1, não tem nada a ver. Tá? O x está lá em cima. Bom, então você aplicou log, veio para cá. E em que isso ajudou? Você tinha uma coisa isolada e agora você desisolou. Né? Você tinha uma função explícita, tornou ela implícita. Bom, agora aplica a derivada implícita dos dois lados. Né? Deriva com relação a x dá 1. A derivada do log, você se lembra, ela é tabelada. Só me dê um minutinho aqui que tem uma cortina aqui fazendo a verdadeira festa. Aí. A derivada do logaritmo a gente sabe qual que é, né? Então, 1 sobre y vezes ln de b. Vou escrever aqui no ladinho, ó, derivada com relação a x do log de x na base b. Tá? Essa derivada aqui, ela é igual a 1 sobre x vezes ln de b. Tá? Essa é a derivada do log de x na base b. Agora, se é a derivada do log de y, é a mesma coisa, 1 sobre y ln de b, mas como y é uma função de x, primeiro eu derivo com relação a y, depois vezes dy de x, a regra da cadeia. Por fim, esse dy de x é o que eu quero. Eu isolo o dy de x e descubro que dy de x igual a y ln de b. Uma coisa que não é tão legal, porque eu encontrei a derivada, sim, mas em função de y. Normalmente eu tento evitar isso, só quando não tem jeito. E aqui tem jeito, porque você sabe quanto que vale y. Estava isolado lá em cima, y igual a b na x. Então coloca o b na x, né? E você acabou de deduzir por derivada implícita, você implicitou uma função, você calculou a derivada implícita e encontrou a derivada em função de x, só porque você tinha o valor de y explicitado. Né? Então, você sabe que a derivada de b elevado na x é b elevado na x vezes ln de b. Isso aqui já faz parte de uma tabela agora. Daí, eu poderia te perguntar, e qual que é a derivada, então? Qual que é a derivada com relação a x? Não de b, né, mas do número e elevado na x. Você vai dizer, bom, é igual a e na x, né, vezes ln de e. Só que ln de e é a mesma coisa que log de e na base e, né, que é 1. A derivada de e na x é e na x. Essa é mais fácil que tem de decorar, sempre dá a mesma coisa. Bom, esta de b elevado na u de x, ela dá igualzinha, só que eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Só isso. E na u de x é a mesma coisa, mas a regra da cadeia é uma coisa que agora eu já tenho que vir meio que automático, né?
eu decorando, eu tenho que decorar mesmo essa daqui, que vai ser bastante usada. Tá? Essa aqui eu dou o direito a olhar na tabela. Bom, vamos fazer algumas derivadas com essas regras que nós acabamos de aprender. Quanto que é a derivada de 2 elevado na x? É moleza, ó, 2 na x é ln de 2. Agora, essa aqui já não me parece mais tão fácil, né? Derivada de e na menos 2x. Bom, talvez eu tenha que fazer assim, ó. Derivada de e na u com relação a u vezes du de x vezes du, que é menos 2x, com relação a x. Bom, derivada de e na u com relação a u é e na u, e na menos 2x. A derivada de menos 2x é menos 2, então vai ser menos 2 e na menos 2x, né? Tá aqui a resposta para quem quiser conferir em casa. Aqui já tem derivadas mais complicadas, e na x ao cubo, e na cosseno de x. Vamos fazer essa última aqui, né? Isso aqui, de novo, você chama tudo isso aqui de u, né? Então você vai fazer derivada com relação a x de e na u vezes du de x, né? Vezes du de x, onde o u vai ser cosseno de x. Nem é tão complicada, né? Derivada de e na u é e na u, que vai ser e na cosseno de x, e a derivada do cosseno é menos o seno de x. E está resolvido, está aqui, ó. Né? E aqui você tem a resposta também. Não me pareceu difícil, não. Tá? Só lembrando, eu não consigo ver o chat. Então, vocês, por favor, me interrompam pelo microfone, né? Pode ser um colega interrompendo. O último chat que eu vejo aqui é o do João Vitor. Bom, use diferenciação logarítmica para encontrar essa derivada que de fato parece difícil. Ó. Eu tenho derivada de x quadrado mais 1 elevado na seno de x. Eu poderia chamar tudo isso aqui de... se eu chamo tudo isso aqui de u elevado na seno de x, não me facilita em nada também. Né? Então, eu não tenho uma saída já fácil para isso. Vamos copiar lá no quadro branco isso. Mas, olha, esse cara, ele brinca comigo. Vamos copiar mais uma vez. Copiar. Bora copiar. Eu quero encontrar a derivada com relação a x de uma coisa que está parecendo bem chatinha. X quadrado mais 1 elevado a seno de x. Essa aqui tem questão cara de questão de prova, né? Que tal eu chamar tudo isso aqui de y? Daí eu simplesmente quero saber quanto que é de y de x. Me pareceu melhor. Me pareceu melhor. Então, y igual, vou mudar de cor, y igual a x quadrado mais 1 elevado a seno de x. Como é que eu poderia tirar esse seno? Bom, o logaritmo é uma boa. ln de y igual a seno de x vezes ln de x quadrado mais 1. Né? Eu já joguei o seno aqui, porque no que eu coloco um ln, esse seno ele tomba. Né? E
Agora, eu não vou mais fazer dy dx. Eu vou derivar o ln dy, tá? E por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que derivada do ln dy com relação a x é 1 sobre y vezes dy dx. Então, eu fico com o termo dy dx pendurado. E é o que eu quero descobrir. Tá? Então, esse ln, bem no fim, vai acabar me ajudando. Ó. Eu vou ficar aqui. Então, no lugar desse ln de y, vai ficar 1 sobre y, que é a derivada com relação a y, e agora a regra da cadeia, dy dx, igual a derivada com relação a x de tudo que está do lado de cá. Né? Agora não tem mais muita moleza, né? Derivada do seno de x vezes ln do x quadrado mais 1. Mas também não é só a derivadinha de uma multiplicação. Né? Então, 1, já vou isolar o dy dx. dy dx é igual ao y, né? O y, esse y mesmo aqui em cima, tudo, depois a gente vai substituir, né? Vezes essa derivada. Essa derivada é só aplicar a regra do produto, que é a derivada do primeiro, cosseno de x, vezes o segundo. Mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo parece um pouco mais difícil, né? Eu vou chamar esse aqui de u, vou fazer um pouco rápido aqui, mas acho que vocês já têm condições de acompanhar. Né? Se eu chamo esse cara aqui de u, bom, eu vou fazer derivada do ln de u, né? Vou colocar aqui do lado, aqui, ó. Vai ser derivada do ln de u com relação a u vezes du dx. Né? Esse é o termo que vai aqui, ó. Esse é o termo que vai aqui, que é igual a esse termo aqui, né? Que é igual ao ln derivado. Tá? Então, vai ficar derivada do ln de u com relação a u é 1 sobre u. Então, 1 sobre x quadrado mais 1, vezes du com relação a x, vezes 2x. Terminou. Nem doeu. Então, a derivada de dy com relação a x, né, a derivada daquela função, ela é igual àquele x quadrado mais 1 elevado na seno de x, vezes, aqui eu não vou simplificar muito, não tem jeito, cosseno de x, vezes ln de x quadrado mais 1, mais seno de x, vezes 2x sobre x quadrado mais 1. Tá? E terminou aqui. Tá? O mesmo pode ser conferido também, volto de novo a dizer, né? O mesmo pode ser conferido aqui no slide, né? Passo a passo, né? Mas percebam que deu exatamente o mesmo resultado. Então, às vezes, quando eu tenho funções no expoente, eu dou esse golpe. Eu não acho a derivada direta, eu acho a derivada do logaritmo, passo o y para o outro lado multiplicando e a coisa fica muito mais fácil, né, do que não usar o logaritmo para derivar. Tá? O logaritmo e a derivada implícita, elas nos ajudam muito nas questões mais complexas de derivação. Aqui eu tenho um gráfico apenas da função e da sua derivada, nada demais. E vamos ainda a algumas vantagens, né, tanto da derivação implícita, especialmente para encontrar derivadas de funções inversas.
Espero aqui não dar um nó na cabecinha de vocês, por isso que eu vou até tirar daqui e vou colocar essa aula do zero no quadro branco. Eu sempre deixo o slide para vocês também poderem acompanhar, né? Então, imagine que eu tenho essa função aqui, y é igual ao seno inverso de x. Qual que é a derivada de y? Né? Esse menos 1 não tem nada a ver com expoente. É função inversa. Você pensa, não faço a mínima ideia. Eu só sei que a derivada do seno é o cosseno, mas do seno inverso? Então, você faz o seguinte. Você vai escrever assim, seno de y igual a seno do seno inverso de x. É claro que você não vai fazer seno do seno inverso, porque você sabe que é a mesma coisa. Então, seno de y igual a x. Esta função aqui é a mesma coisa que esta função. Ah, isso me ajudou? Eu acho que sim. O que eu quero encontrar? De novo, né? Às vezes eu me esqueço. Eu quero encontrar a derivada de y com relação a x. Eu quero encontrar a derivada com relação a x do seno inverso de x. Né? É isso que eu não sei. Daí eu implicitei a função e vou tirar a derivada implícita. Bom, se eu tiro a derivada implícita, a derivada do seno é o cosseno, então aqui vai ficar cosseno de y vezes dy de x. Não vou tirar ln aqui, é mais fácil. O cosseno, ó, o dy de x veio pendurado sempre pela regra da cadeia, porque eu estou derivando com relação a x, né? Igual a 1. E aí você encontra que derivada de y com relação a x é igual a 1 sobre cosseno de y. Tá. 1 sobre cosseno de y. Mas eu queria, se eu tinha função explícita, eu queria uma derivada em função de x também. Bom, você pode dizer que isso também é igual a 1 sobre o cosseno do arco cujo seno é x. Isso também é a derivada de y com relação a x. Eu, particularmente, gosto muito de colocar um triângulozinho aqui do lado. Vou desenhar um triângulo bem tipo arco-íris. Eu sei que o y é um ângulo, né? Cosseno de y, o y é um ângulo. Então, eu vou colocar esse y aqui, que vai ser esse ângulo. Tá? E o y, ele é um ângulo cujo seno dá x. Bom, o seno de y dá x. Então, eu vou dizer que esse lado vale x e esse lado vale 1. Beleza. O y é o ângulo cujo seno vale x. Como eu sei que esse é um triângulo retângulo, obviamente, né, se eu escolhi dois lados, esse lado, o Pitágoras me garante que ele só pode ser isso aqui, 1 quadrado menos x ao quadrado. Tá, Ângelo, e isso me ajudou para quê? Te ajudou para muita coisa. Olha quanto que é o cosseno de y. A derivada não é 1 sobre o cosseno de y? Agora você chegou a uma derivada mais simples. Tá? dy sobre dx é igual a 1 sobre cosseno de y. E o cosseno de y é o quê? É este dividido por aquele. 1 dividido por
1 menos x ao quadrado, tá? Eu acho que esse vermelhão aqui é mais fácil do que esses dois pretos, né? Não envolveu nenhuma função trigonométrica. Então eu gostei. A derivada do seno inverso de x, ela é dada por 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. Talvez eu até precisaria entender isso, que isso não tá tão claro para mim. Eu vou fazer um gráfico do seno inverso de x, né, e depois um gráfico desse cara para eu entender se isso aí deu certo mesmo. Então, seno inverso, aqui eu tenho que digitar assim, de x. Não faz sentido eu trabalhar com números abaixo de menos 1 e 1. Né? Então, vou colocar entre menos 1 e 1, que é o que varia. Vou colocar aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui eu apaguei o x. X. E aqui, para deixar bem quadradinho, eu vou colocar entre menos 1 e 1 também. Vai ficar bem bonito. Pronto. O que nós encontramos é 1 sobre 1 menos x ao quadrado de derivada. 1 dividido por raiz de 1 menos x ao quadrado. Ficou praticamente em cima. A derivada ficou praticamente em cima da própria função, né? Vou colocar aqui 10, só para ver se ela aparece ali, só. Não muda quase nada. Ela fica em cima, em cima, em cima, em cima. Vou colocar aqui 2x ao quadrado. Ela insiste em ficar em cima. Bom, vamos ver se isso faz algum sentido. Aqui a derivada deveria ser positiva, né? E a derivada deveria ser positiva o tempo todo, ela não pode ser negativa. Vamos ver o que aconteceu. O x, aqui eu vou ter que até... O x vai ser ao quadrado. O x vai ter que ser entre 1 e menos 1, tá certo? Para isso aqui não dar negativo. Mas eu não estou vendo a derivada que eu queria ver aqui. Talvez ela esteja bem mais lá para cima. Eu vou engrossar um pouco essa linha só para ver se ela está bem... ela nem aparece, ó. Por isso que eu não estou vendo ela. Agora sim. Então, vamos colocar aqui 10 e menos 10. Bom, só a positiva que interessa. Agora sim. Agora eu vi a linha. Agora faz o sentido, só não precisa ser mais tão grossa. Ela não poderia estar em cima. O que acontece? Aqui a derivada ela é positiva. Vamos fazer de menos 10 a 10. Aqui a derivada ela é bastante positiva, né? Depois ela rapidamente cai e fica uma derivada positiva, mas não tão elevada. E de repente lá perto do 1 de novo a derivada fica extremamente positiva. Isso é fácil de verificar. Se eu apagar o gráfico da derivada, vai ser mais fácil ainda de verificar. Tá? Porque eu vou colocar aqui de 1 a menos 1.
Aqui, ó, ela tende, né, ao infinito para o lado de cá. Tá? Ela vem vindo bem para cá. É só fazer o gráfico aqui de menos 2 a 2 que vai ficar mais fácil de enxergar. Ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, né? E vai cada vez ficando mais, virando uma assíntota em x igual a mais 1 e menos 1. Então ficou certinho também a derivada. A derivada ela está de acordo, né? Ela está de acordo com o que nós esperávamos. Né? Derivada elevada, né? Derivada não tão elevada aqui no meio e de repente a derivada vai elevar também. Muito bem. Assim como nós encontramos a derivada do seno, né? Do seno inverso, nós podemos encontrar a derivada do cosseno inverso, da tangente inversa, cotangente, secante e cossecante. Não é incomum, improvável, pedir a derivada, de repente, da cotangente inversa. Eu ensinei muito bem a do seno, né? Depois eu peço a do cotangente improvável. Vamos fazer um exemplo, então. Por exemplo, vocês vamos pegar da tangente. Vou pegar da tangente aqui, da tangente inversa, tá? Fazer do zero. Por enquanto, vocês estão com alguma dúvida? Como é que tá? Eu só estou eu falando, eu gostaria de ouvir a voz de vocês também. Lembro que eu não consigo ler o chat. Por enquanto ainda está tranquilo, professor. Tá tranquilo? Tá. Então, vou pensar na tangente agora. Como é que eu faria, né? Y igual a tangente inversa de x. Imagine que eu quisesse a derivada da tangente inversa de x. Eu vou já pensar em paralelo no meu triângulo da tangente. Se y, de novo, y é um ângulo, né? De novo, y é um ângulo, porque ele é o ângulo, o y é um ângulo cuja tangente dá x. Então, o y é esse ângulo cuja tangente dá x. Bom, tangente é cateto oposto sobre o adjacente. Aqui, este triângulo representa isto. Né? É a mesma coisa. Esta função e esse triângulo são equivalentes. Y é o ângulo cuja tangente é x. E a hipotenusa aqui, só sobrou para ela 1 ao quadrado mais x ao quadrado. Não tem escolha, né? Escolho dois lados, o terceiro é consequência. Bom, já fiz a equivalência entre a função e o triângulo. Parece que é até mais fácil começar assim. E agora eu vou fazer tangente de y igual a tangente da tangente inversa de x. Qual que é a derivada da tangente? Tangente é secante ao quadrado. Né? Então, eu vou fazer secante ao quadrado de y vezes dy de x, regra da cadeia, igual a 1, porque a derivada de x com relação a x é 1. E agora eu isolo dy de x igual a 1 sobre secante ao quadrado de y. Não estou satisfeito com isso, porque eu tinha uma função isolada e eu quero uma derivada isolada. Então você faz 1 sobre secante ao quadrado da tangente inversa de x. Isso aí também não é moleza, não. Né? Bom, que tal eu descobrir quanto que é secante ao quadrado de y? Lá por aquele triângulo. Bom, secante, eu tenho que me lembrar que secante de x, né, ou de θ, que seja, é 1 sobre cosseno. Bom, então é hipotenusa, né, porque cateto é adjacente sobre hipotenusa, aqui vai ser hipotenusa sobre adjacente, ao contrário, porque é 1 sobre. Então, secante de y, secante do ângulo y, né, é hipotenusa,
sobre o adjacente. O adjacente é aquele que está adjacente ao ângulo, né? Esse é o oposto, esse é adjacente. Sobre 1. Oh, graças a Deus, quero 1. Então, a secante é isso aqui. Secante ao quadrado é mais tranquilo. Então, dy sobre dx é igual a 1 sobre secante ao quadrado de y. Não poderia ser melhor. Uma, né? Porque eleva uma raiz ao quadrado. Então, nós acabamos de encontrar a derivada da tangente inversa de x. É 1 sobre 1 mais x quadrado. Legal, ficou até fácil, né? Eu posso pedir qualquer um desses aí na prova, né? Então, seria bom que vocês tentassem fazer todos eles, né? Já anotassem aí hoje, né, no que terminar a aula, tentar fazer todas essas aí. Agora aqui apareceram algumas questões um pouco mais difíceis, né? Que tal a gente começar com uma não tão difícil? Y igual a seno inverso de x ao cubo. Tá? Então, vamos começar dessa dali. Eu sei, eu até sei, né? Não custa eu fazer de novo, né? O seno inverso de x. Limpar esse quadrinho. Limpar a tela. Bom, então, eu quero saber a derivada do seno inverso de x ao cubo. Isso já me parece um verdadeiro desafio, porque já foi desafiador saber o seno de x. Bom, eu vou chamar esse cara aqui de u. Então, eu quero saber qual que é a derivada com relação a x do seno inverso de u. Um verdadeiro desafio. Vou começar assim, ó, y igual a seno inverso de u. Vou começar daqui. Agora eu vou tirar o seno dos dois lados. Seno de y igual a seno do arcosseno de u. Vou ver qual triângulo que esse cara aqui é equivalente. Y é ângulo cujo seno dá u. Y é esse ângulo cujo seno dá u. Então, esse é u, esse é 1. Esse lado, como consequência, só pode ser 1 menos u ao quadrado. Derivo dos dois lados, vai ficar cosseno de y vezes y' ou dy de x, né? Igual a 1, né? Eu estou derivando os dois lados com relação a u agora. Y' é igual a 1 sobre cosseno de y. Que é igual a 1 sobre... Bom, o cosseno de y é esse dividido por 1. Então, é a raiz de 1 menos u ao quadrado. Ótimo. Derivada do seno inverso de u vai ser 1 sobre raiz de 1 menos u ao quadrado. Eu chamei esse cara aqui dentro só de u. Vezes du dx. Então, eu fiz, né, fazer o passo aqui, fiz derivada do seno de u com relação a u vezes du de x. Eu fiz a mesma coisa, só apliquei a regra da cadeia. Professor? Sim. Não é u ao quadrado? 1 menos 1 ao quadrado, u ao quadrado? Não fica x na quinta?
na sexta, você está certíssimo. Ah, é na sexta, desculpa. Perfeito. Desculpa Eu nada. somei. Muito obrigado. É x na sexta, porque você tem toda a razão, é u ao quadrado, então é o x ao cubo ao quadrado que dá x na sexta. É isso aí mesmo. Vamos, inclusive, lá conferir a resposta e vamos ver que você está certíssima. Onde que está a solução aqui? Está certíssima. É x na sexta. Bom, aqui tem mais alguns exercícios, então depois que eu gostaria que vocês fizessem, né, esses exemplinhos, só o A e o B. Né, no livro tem mais exercícios. Agora nós vamos fazer uma pausa de 10 minutinhos, daqui a pouquinho a gente volta, tá? E espero que voltem com algumas dúvidas, tá bom? Até daqui a pouquinho, então. Um abração a todos.
Alô? Creio que todos me ouvem. Vamos iniciar a nova parte da aula. Nós resolvemos dar uma quebrada na aula por conta do assunto novo que vem depois de derivadas inversas. Eu só pediria para alguém que consegue ter o microfone, só diga se está ouvindo, por favor. Eu tô ouvindo sim, professor. Legal, legal, muito obrigado. Bom, o assunto que nós vamos aprender hoje, quando aprendi cálculo, tive um pouco de dificuldade, tá? Isso é chamado de taxas. Imagine aqui um recipiente cônico, né? Tipo um café, né? E a taxa de saída é de uma determinada miligramas por segundo. Como é que vai se comportar a variação do raio e da altura, né? É isso, né? Esse é o objetivo nosso. Ou a partir da variação do raio e da altura, como se varia a variação do volume. Tá? Esse é o objetivo. Como nós vamos chegar nele, vai ser o trabalho que nós vamos desenvolver. Então, como que uma grandeza que varia com o tempo se relaciona com outra grandeza que varia com o tempo? Não é necessariamente como uma grandeza se relaciona com outra de forma direta. É como uma grandeza que se relaciona com o tempo se relaciona com outra grandeza que se relaciona com o tempo. Como as duas se relacionam com o tempo, obviamente as duas têm alguma relação. Um exemplo 1 aqui. Suponha que x e y são funções do tempo, tá? Então, não é o que está escrito aqui, tá? Elas são diferenciáveis no tempo, então já está implícito que elas são funções do tempo. Então, eu tenho x do tempo e y do tempo. E elas também estão relacionadas por y igual a x ao cubo. Tá? Então, eu tenho y do tempo igual a x do tempo ao cubo. Encontre a derivada de y com relação ao tempo e não com relação a x, tá? A derivada de y com relação a x é 3x, mas e com relação ao tempo? Bom, derivada de y com relação ao tempo, eu também posso escrever como sendo a derivada de y com relação a x vezes dx dt, né? Porque corta esse com esse, né? Eu tenho derivada de y com relação a x. Então, derivada de y com relação a x, que é o que eu vou fazer, eu não vou cortar, né? Vai ser 3x vezes dx dt. Pronto, achei derivada de y com relação ao tempo. Encontre derivada de y com relação ao tempo no tempo t igual a 1. Tá? No tempo t igual a 1. Bom, se x igual a 2 e dx dt igual a 4 no tempo igual a 1. Então, quando o tempo igual a 1, eu tenho tudo isso aqui. Eu tenho que x igual a 2, então x de 1 igual a 2. Né? Eu sei que dx dt igual a 4. Né? E, obviamente, tempo igual a 1. Quando o tempo igual a 1, tempo igual a 1. Né? Bom, e quanto que vale a derivada de y com relação a t no tempo igual a 1? Bom, vamos colocar nessa fórmula aqui. dy dt é igual a, no tempo igual a 1, né? É igual a 3 vezes x do tempo igual a 1, que vale 2, vezes dx dt do tempo igual a 1, que vale 4. Isso aqui vai dar... desculpe, aqui era 3x quadrado, né? Porque era x ao cubo. Então, 2 quadrado. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Então, a resposta ao nosso questionamento do problema é 48. A derivada de y com relação a x vale 48 no tempo igual a 1. Tá? Como nós fizemos isso? Porque a derivada é isso aqui. No tempo igual a 1 foi dado quanto que vale x e quanto que vale dx dt.
Se esse exemplo ainda não ficou claro, vamos a um segundo que eu acho que vai facilitar muito mais. Assuma que você está com um navio com o casco furado, né, e ele espalha o óleo num padrão circular. E esse raio, né, ele aumenta a 2 pés por segundo. E pede-se qual que é a velocidade com que a área se espalha. Bom, então você sabe que a área de um círculo ela é πr², né? Então a área em função do raio é πr², mas a área em função do tempo é π vezes o raio em função do tempo ao quadrado. E eu quero saber como a área se espalha em função do tempo e não em função do raio. Daí eu vou fazer o quê? dA dr vezes dr dt igual a essa derivada aqui, né? O que vai acontecer aqui? Vai ficar 2πr vezes dr dt. Tá? Vejam bem, eu quero dA dt. Então, eu faço dA dr, dr dt. Corto, fica dA dt. Bom, dA dr eu sei. É 2πr. E o dr dt eu deixo pendurado, que eu não sei. Tudo isso aqui é igual a dA dt. Não cabe do lado de lá, eu fiz do lado direito. Bom. Eu sei que a taxa com que o raio aumenta é 2 pés por segundo, foi dado. E ele pede quanto que aumenta a área no tempo quando o raio for de 60 pés. Então, é 2π vezes 60 vezes 2, né? Eu vou achar quanto que a área aumenta. Fazendo as continhas, né? 2π 60 vezes 2, eu vou chegar em 754 pés quadrados por segundo. Essa é a velocidade com que a área aumenta quando o raio for 60. Quanto maior for o raio, mesmo que a velocidade do aumento do raio seja constante, quanto for maior o raio, maior é a taxa com que a área se espalha. Mesmo que o crescimento do raio seja constante, né? O crescimento da área não vai ser constante. Eu vou fazer, inclusive, o gráfico agora, ó, do crescimento da área pelo crescimento do raio. Vai ser interessante verificar esse gráfico. Então, o crescimento, o raio, né? Ele é a nossa variável, né? O raio no tempo, e aqui eu vou colocar 2 vezes π vezes raio, né? Vezes a variação do raio no tempo. Então, percebam, claro que eu não vou usar raios negativos, né? Vamos começar do raio igual a 0. Percebam que conforme o raio aumenta, a velocidade com que a área aumenta é maior. Isso é bastante simples de se entender, né? Porque se eu tenho esse raio aqui e depois de 1 segundo aumentou 2 pés, essa área pintada aqui, né, é a variação da área. Agora, se você tem uma área maior, se você tem um raio maior,
mesmo que você tivesse aumentado os mesmos 2 pés, né, essa área marrom naturalmente é maior do que a área vermelha, mesmo que a casquinha seja a mesma, né? É isso que está te representando essa fórmula aqui, que a velocidade de variação da área, ela é tanto maior quanto maior for o raio, mesmo que a velocidade com que o raio cresça seja constante. Então, se você dobrar o raio, né, lembre-se que a área vai aumentar muito mais. Pelo πr ao quadrado, naturalmente vai ser de 4. Esse aqui é um pouco mais legal e difícil, por outro lado, porque envolve um esporte que nós não estamos acostumados. Então, tem uma quadra de beisebol, né? O corredor aqui, ele sai dessa segunda base para a terceira. A largura de cada lado desse quadrado é de 90, né? Está aqui marcado. O cidadão, ele corre, né? Ele corre com uma velocidade constante de 30 pés por segundo, né? Mas ele corre com 30 pés por segundo para cá. Esse cara aqui, ele não enxerga ele com a mesma velocidade constante, tá? Isso não é tão difícil de perceber, tá? Porque esse cara, se você se colocar no lugar desse, ele está vendo ele vindo contra ele, então a velocidade é constante, né? Para esse cara aqui, ó, vamos supor que ele passasse reto, quando ele passasse daqui para cá, ele ia enxergar uma velocidade de praticamente zero, né? Porque ele... também não sei se é praticamente zero, vamos entender isso. Esse cara está se aproximando diretamente desse, então a velocidade dele é máxima. A velocidade com que se enxerga é sempre menor, tá? E por que a velocidade é zero daqui para cá? Porque todo mundo sabe que velocidade é variação do espaço no tempo, tá? Daqui para cá, praticamente não variou o espaço visto pelo Hom. Então, a velocidade é praticamente zero. Agora, o espaço visto por esse, no tempo, né, varia de maneira constante para o... isso aqui está ficando enrolado, vamos melhorar isso, isso não está legal. Vamos tentar melhorar. Para esse cara, vamos por passado 1 segundo, esse cidadão veio daqui para cá, ó. Então ele percorreu esse espaço em 1 segundo, tá? Agora, para esse cara aqui, você vai dizer, pô, mas ele percorreu a mesma coisa. Sim, mas do ponto de vista dele, foi essa diferença de velocidade em y, o quanto ele se aproximou dele, né? Não foi tão rápido quanto que se aproximou desse. Ainda não ficou bom. Vamos ver se a gente melhora um pouco. Vocês vão de concordar comigo que a maneira mais rápida de se aproximar é indo direto de encontro. E esse cara não está indo direto de encontro a esse. Então, a velocidade de aproximação desse cara para esse, mesmo que ele tivesse aqui, ó, ele está se aproximando mais rápido desse cara do que esse, mesmo que essa terceira base tivesse aqui longe.
Esse cara está se aproximando mais rápido desse cara aqui do que desse daqui. Acho que agora ficou mais fácil de entender, né? Do ponto de vista desse cara, esse cidadão aqui, ele está se aproximando mais lentamente desse do que desse. Tá claro que aqui ele até vai encontrar ele, mas o objetivo não é nem encontrar, é saber que a velocidade em direção a esse é maior do que em direção a esse cara aqui. Bom, quem sabe fazendo as contas isso até facilita um pouco mais, tá? Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Suponha que o jogador está correndo da segunda para a terceira a 30 pés por segundo. Vou colocar a velocidade dele aqui, ó. 30 pés por segundo. E no instante quando ele está 20 metros da terceira base. Tá? Então, eu tenho esse x, pode ser um x genérico, né, mas num determinado instante ele é 20. Qual é a velocidade, né, a taxa que esse jogador, qual que é a taxa de distância desse jogador para o home, né? Ou seja, ele quer saber a velocidade com que o home está vendo. Ele quer saber, então, o dy dt. Tá? Ele quer saber qual que é a velocidade com que o home enxerga esse cara. Tá? Qual que é a velocidade com que ele está se aproximando do home? Em outras palavras, veja que ele está indo em direção à terceira base. E na terceira base, ele está mais próximo do home do que quando ele estava antes. Então, ele correndo para cá, ele se aproxima da terceira base e se aproxima do home. Obviamente, o cara vai se aproximar mais rápido da terceira do que do home. Eu sei que num determinado ponto aqui, ele está se aproximando a 30 pés por segundo da terceira. Nesse mesmo ponto, qual que é a velocidade que ele está se aproximando do home? Bom, eu quero então saber o dy dt, uma vez que essa distância é y. Eu vou fazer algumas continhas aqui primeiro. Se eu quero saber dy dt, eu vou fazer x quadrado mais 90 ao quadrado igual a y quadrado. Isso vai me ajudar a achar o dy dt, porque eu vou derivar com relação a t dos dois lados. Então, eu vou ter 2x dx dt mais 0 igual a 2y dy dt. Veja que eu derivei tudo com relação ao tempo. Vou isolar o dy dt. dy dt, que é o que eu quero descobrir, é igual a 2x dx dt, 2x vezes dx dt, dividido por 2y. Corta o 2 com o 2. Agora, o x você já tem. O x foi dado. Né? A 20, né? Esse aqui é 20. Então, coloca 20. O dx dt foi dado, que é essa velocidade aqui. 30. O y, naquele instante, a gente ainda não tem. Mas o y é a hipotenusa, né? É só colocar raiz de 90 ao quadrado mais 20 ao quadrado. E aí você acha o dy dt. Tá? E o dy dt você vai encontrar de menos 6,51. Isso quer dizer que o y está diminuindo com o passar do tempo. Ele está se aproximando 6,5 pés por segundo. Ele está cada vez mais perto do home, né? Até ele chegar aqui, né? A partir daqui ele começa a se afastar do home de novo. Por isso que eu disse que a velocidade daqui para cá com relação a y é 0, né? Porque o y pouco varia. E vocês hão de concordar
né, que não é tão fácil de ver, né? Vamos pegar dois pontos aqui, ó. Pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Daí eu vou dizer para vocês que o y varia menos do que o x daqui para cá. Isso também não é tão fácil de enxergar. Mas eu estou dizendo para vocês que o y daqui para cá varia menos do que o x. É só fazer umas continhas aqui, ó, né? Vamos imaginar que aqui seja o ponto 20 e aqui seja o ponto 30. Tá? Daqui para cá variou 10 em x. E quanto que varia em y? É o que nós vamos descobrir agora. Acho que agora a gente consegue fechar bem isso para entender bem. Então, eu vou chamar o primeiro y, ele vai ser igual a raiz quadrada, né, que vai ser esse vermelhinho aqui, de 90 ao quadrado mais 20 ao quadrado. O primeiro y deu 92. Vamos chamar esse cara aqui de y1. O y2 vai ser 90 ao quadrado, né? Obviamente não mais 30 e sim mais 50 ao quadrado, né? Para eu achar esse y. y2. Agora eu vou encontrar y2 menos y1. Deu 10. Um pouquinho mais do que 10, né? 10,761. O y variando daqui para cá deu 10. E em x deu quanto? Deu 10 também, porque é 30 menos 20. O y variou mais. Então, eu estou dizendo que daqui para cá, ele se aproxima mais rápido do home do que da terceira. Qual que é a velocidade? Bom, não faz mal. Imaginando uma velocidade que seja constante, né? Essa diferença de velocidade, de distância, foi maior do que essa. Ele se aproximou mais rápido do home do que dessa terceira base aqui, correndo para cá, porque essa distância aqui diminuiu mais do que essa distância aqui. Muito louco isso, né? Vamos pegar agora essa última aqui, ó. Essa última aqui, né? Eu vou pegar esse 90. Esse 90 é o último y. Vamos começar desde o começo aqui, né? Então, o y1, o último y, né? Vamos chamar de y2, igual a 90. O y1 agora é igual a raiz, só vou pegar esse vermelho, não esse que eu pintei, raiz de 20 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Aqui no finalzinho, ele se aproximou 2. 2, é só fazer y1 menos y2, né? Ele se aproximou 2 pés do y, desse daqui para esse aqui, né? Aliás, desse para esse, né? Ele se aproximou 2 pés, então foi uma aproximação mais lenta, né, do que os 20 pés aqui. Agora, nós podemos fazer agora
Isso é na chegada. Vamos fazer na saída. Na saída, essa distância aqui, ela é dessa diagonal, que é 90 raiz de 2, né? É só saber fazer umas continhas aí, que a gente vai fazer fácil. E aqui eu vou colocar talvez mais um pontinho. Por que não colocamos 20 aqui também, né? 20 aqui também. 20 é essa distância. Então, essa distância aqui vai ser 90 menos 20, que vai ser 70. Aqui vai ser 90 raiz de 2. Então, ele parte do 90 raiz de 2. Vou chamar y1 igual a raiz. Não, já é 90 raiz de 2 ou raiz de 90 mais 90, né? Então, 90 vezes raiz de 2. Esse é o y1. O y2 é essa distância aqui, né, que vai ser 70 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Aqui só por razões didáticas, né? Vamos fazer 90 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Vai ficar mais didático. Naturalmente diminuiu essa distância, né? Então ele está se aproximando, é uma velocidade de aproximação. Vou calcular o delta y. Até o correto é deixar negativo mesmo, né? Essa distância, ela diminuiu, né? 21 metros. Poderia fazer também a distância... Aqui eu fiz a final menos a inicial. Eu poderia ter feito ao contrário, sem problema nenhum. Mas eu sei que esse cara, quando ele saiu daqui para cá, ele está 21 metros mais perto do home e 20 metros mais perto da terceira base. Então, ele parece estar mais corrido para o home do que para esse cara aqui, lá na saída. Mas veja que aqui na chegada, apesar dele estar na mesma velocidade para esse cara aqui, ele parece estar mais lento para o home. Lá na chegada, vamos colocar bem aqui pertinho. O pior que tá nos mesmos 21, parece a mesma velocidade, né? É a mesma velocidade. Então, a velocidade que o home enxerga esse cara correndo aqui é sempre um pouquinho maior e não menor. É sempre um pouquinho maior do que esse cara aqui enxerga. Ele se aproxima mais rápido do home, correndo assim, do que desse cara aqui. Isso é muito doido, né? Porque eu tenho uma sensação natural de que esse cara aqui deveria enxergar ele com a sua velocidade máxima. Mas o home, né, a variação em y é maior do que essa variação direta em x. Bom, é o que a matemática nos diz, eu tenho que acreditar na matemática. Agora eu só quero ver ali na chegada de novo. Então, o y2 ele é 90. O y1 é 90 mais 20 ao quadrado. Só cuidar aqui que esses números aqui, eles se sobrescrevem, por isso que eu me confundi. Vamos colocar aqui numa nova...
Agora sim, eu estava achando estranho. Então, quando chega... Olha ali, ó. Quando eu estou chegando aqui perto, o home enxerga esse cara com uma velocidade bem lenta. Quando ele está partindo, o home enxerga ele com uma velocidade de um delta y de 13, né? Para um delta x de 20, o delta y é de 13. Agora faz todo sentido, inclusive de forma natural. Então, na saída, de novo, o delta x é de 20. Para um delta x de 20, o delta y foi de 13. Legal. Legal. Então, o home enxerga esse cara aqui correndo mais lento do que a terceira base. E isso é natural, porque a terceira base vê ele vindo de encontro a ela. Isso me parece perfeitamente natural. Até que antes eu achava que estava errado e estava mesmo. Agora, quando ele está chegando aqui, conforme ele se aproxima da terceira base, do ponto de vista do home, a velocidade dele está diminuindo, porque para o mesmo ΔX de 20, o ΔY é de 2. Rian, Júlia, Mariana, Marcos, Giovana, Estela, conseguiram entender isso? Isabela, Bárbara. Eu preciso que me falem, porque eu não consigo ver nada no chat aqui. Sim, professor, sim. Tava tentando entender por que tava dando mais, mas mais velocidade pro home, né? Mas agora... Não era natural, né? Não era natural. Estela, não adianta digitar, eu não consigo ver. Sim, Giovana? entendi. Sim. Entendeu? Obrigado, Giovana. Vamos escolher Sim, mais. professor. Sim? Então tá bom, obrigado. Eu também, professor, entendi. Entendeu? Legal, legal. Porque foi um pouquinho enrolado, né? Bom. Vamos ver aqui mais uma para finalizar. Eu tenho aqui um foguete e aqui uma câmera que está filmando esse foguete. Essa câmera está a uma distância fixa de 3, podemos considerar 3.000 metros, mas aqui está 3.000 pés, né? O que importa aqui não é a unidade da base de lançamento do foguete. E o foguete, em determinado momento, ele está subindo a essa taxa. Então, ele sobe a 880 pés por segundo. Mas, claro que essa velocidade é variável, ele deu uma velocidade num ponto onde a altura dele, né, é de 4.000. Claro que essa altura ela é variável, né? Eu até posso chamar essa altura, por que não, de y, né? E esse ângulo aqui de φ. Ele pede... Ele quer saber o quanto que o ângulo precisa variar naquele instante. Vocês vão de convir comigo que o ângulo da câmera ele tem que ir variando, né? No começo ele varia rápido e depois, quando ele está bem alto, o ângulo pode variar bem lentamente. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho constante, sempre que dá. E o que eu tenho constante é esse 3.000. Então, o seno me parece ser uma boa. Que tal eu... Não, o seno não, a tangente, né? Esse dividido por esse é tangente. Então, eu vou dizer que a tangente de φ é igual a y sobre 3.000.
Aqui eu achei uma relação entre φ e y, só que φ e y ainda dependem do tempo. Então, vou derivar com relação ao tempo dos dois lados. A derivada da tangente é secante. Só não me esquecer da regra da tangente, né? Agora aqui eu vou ter dφ dt. Né? Porque eu derivei com relação a φ vezes dφ dt. Lá também. Eu derivo com relação a y, dy dt. Só que o dy dt, em uma determinada altura, foi me fornecido. E eu quero descobrir o dφ dt. Esse é o que eu quero descobrir. A secante de φ, numa determinada altura, nessa mesma determinada altura, pode não ter sido me dada tão de presente, mas eu encontro. Porque nesse dado momento, a secante de φ é 1 dividido por cosseno, que é hipotenusa sobre cateto adjacente. Né? Então, a secante de φ é igual a 5.000 dividido por 3.000. Corta esses zeros aqui, fica 5/3. Né? E aí você consegue, substituindo aqui, ó, 5.000 por 3.000, né? E fazendo, isolando tudo, você encontra o dφ dt. Né? E o dφ dt que você vai encontrar naturalmente vai estar em radianos por segundo. Tá? Sempre o Sistema Internacional de Ângulos é radianos por segundo. Se você quiser em graus por segundo, você vai ter que fazer o seguinte, ó. 0,11 radianos em 1 segundo. É igual a 0. Você pode também fazer assim, que é mais fácil. 0,11 radianos está para x. Assim como π radianos está para 180. Então, você vai multiplicar por 180 e dividir por π. Então, vezes 180 dividido por π. Pronto. Aí você vai ter em graus e você vai achar 6,05 graus por segundo. Né? É a velocidade com que essa câmara tem que girar quando o foguete estiver nessa altura. Em outras alturas vai ser outra velocidade de giro. Qual que é a grande dificuldade de taxa, tá, que eu tinha? Tá? É que aqui eu tenho φ dt e y dt, e eu derivei com relação ao tempo dos dois lados. É isso que eu não entendia. Tá? E sempre eu aplico a regra da cadeia. Daí você não vai ter dificuldade nenhuma com taxa. Meus caros, a aula de hoje termina por aqui. Eu peço para que vocês façam de novo esses exercícios aqui. E esses aqui, ó. Cada um desses aqui. Tá bom? Conseguem fazer isso hoje de manhã ainda. E eu fico à disposição aqui para tirar qualquer dúvida. Tá bom? Mas a parte formal da aula, ela termina aqui. Já vou deixar ela disponível lá no Moodle também. Alguma dúvida? Não, professor. Obrigado pela aula. Ah, imagina. Obrigado a vocês aí. Tchau, tchau.